Querido irmão, abra sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Epístola que nós temos apenas um capítulo nesta epístola. Estarei lendo o versículo 4. Terceira epístola de João, versículo 4. Depois da leitura deste versículo, a nossa irmã Renata estará cantando um louvor ao Senhor. Enquanto ela canta, você prepara o seu coração para receber a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Terceira epístola de João, apenas o versículo 4, que nos diz, vamos ler juntos? Toda a igreja. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Mais uma vez, queridos, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos orar, meus irmãos. Deus de toda graça, Senhor, te pedimos, ó Pai, sonda-nos nesta noite. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, verdadeiro. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é a verdade, que é poderosa, que é transformadora, Senhor. E a minha oração, Pai, é que o Senhor possa me encher com o Teu Santo Espírito e me usar como instrumento nesta noite, Senhor, para abençoar a Tua igreja, para edificar o Teu povo, para que todas as coisas redundem em glória ao Teu nome, Senhor. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, olha para o texto que nós lemos. O texto está aí escrito, que pula aos nossos olhos, que nos apresenta esta terceira epístola, que é uma completude da primeira epístola de João a esta igreja, que reclama de nós uma postura sincera, verdadeira, pois o texto diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Guarda aí esta palavra no teu coração. Alegria, porque os meus filhos andam na verdade. Meus queridos, em 1848, o alemão Karl Marx, em seu manifesto comunista, bradando naquele contexto, para expressar as transformações políticas e sociais, atravessadas pela Europa do século XIX, bradou o seguinte: tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo o que é sólido se desmancha no ar. É interessante, queridos, que Karl Marx bradou e trouxe essa expressão para externar um contexto de transformações. Como dizia, transformações políticas, transformações sociais, que a Europa do século XIX estava atravessando. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que tempos depois, esta máxima foi lembrada quando da queda do Muro de Berlim em 1989, momento que representou a derrocada do comunismo, regime, e quem estudou sobre o comunismo sabe o que eu estou falando, regime que apregoava, que prometia seus idealizadores que viera para ficar. E agora o vaticínio de Marx volta quando os muros são derribados. E essa máxima de que tudo que é sólido se desmancha no ar, vem à tona. Naquele contexto também, em 1989. Mas por que eu citei essa frase, meus irmãos, de forma introdutória? É porque quando nós fazemos uma leitura hoje, quando nós olhamos para o nosso contexto hoje, quando nós avaliamos os momentos em que nós estamos atravessando,
quando nós definimos as transformações espirituais que andam acontecendo, por exemplo, no velho mundo, na Europa. Europa que foi o berço da reforma, gente. O berço da reforma do século XVI. Sabe qual é a realidade da Europa hoje? Igrejas vazias, cultos frios e formais, templos à venda e uma debandada de fiéis que estão apostatando da fé. Eu estou falando da Europa, meus irmãos, o berço da reforma. Pessoas que começaram a permitir, por exemplo, que o relativismo pudesse dominar, pudesse sinalizar o comportamento da igreja. Eu estou falando de países como Alemanha, Suíça, França, Espanha, Inglaterra e tantos outros países que têm como base a fé cristã, mas que em geral, especificamente os protestantes, abandonaram a fé. Eu quero que você pense sobre esse contexto e você faça um link, uma ponte para a nossa realidade no Brasil. Esse texto, meus irmãos, pulou aos meus olhos quando nos fala sobre verdade, sobre permanecer na verdade. E eu quero que você entenda esta epístola, esta carta escrita aqui por João, na perspectiva de perseverança, de não abrir mão dos conceitos absolutos do Evangelho, de não abrir mão daquilo que é inegociável. Meus irmãos, como dizia introdutoriamente, essa terceira epístola é uma completude daquilo que João já ministrou na sua primeira epístola. Há uma completude aqui, mas de maneira muito específica, que o autor trata e traz nomes a cristãos aqui, que tinham ou não um comportamento que não abria mão da verdade. Se você olhar para o contexto aí deste versículo, ou deste capítulo, é uma epístola que só tem um capítulo, você irá perceber que João destaca aqui o exemplo de Gaio, por exemplo. Um bom exemplo. Um homem que permaneceu na verdade. Alguém que não negociou a verdade. Alguém que não relativizou o seu comportamento espiritual por nada e por ninguém. Mas também o texto denuncia aqui Diótrefes, que foi ambicioso, que foi arrogante, que não recebeu, que culturalmente, os pregadores da palavra eram viajantes, e eles necessitavam receber uma boa acomodação, eles precisavam ser recebidos, assistidos pelos crentes de outras cidades, e eles viajavam pregando o Evangelho, e nos diz aqui o contexto, que Gaio recebeu muito bem, mas que Diótrefes não recebeu, foi arrogante, foi petulante, foi ambicioso na sua visão, arrogante, centralizadora. Mas é nesse mesmo contexto que o texto destaca também Demétrio, e fala aqui de Demétrio como um fiel cristão. Alguém que permaneceu fiel, alguém que foi perseverante, alguém que não abriu mão dos valores, alguém que recepcionou e assistiu à igreja de maneira maravilhosa e prática para a glória do Senhor Deus. Por que eu trouxe essa introdução para a gente hoje à noite, meus queridos irmãos? Por uma preocupação que tem trazido angústia ao meu coração. Nós vivemos hoje um contexto em que a verdade está sendo relativizada. Por algumas razões, vivemos num contexto hedonista, humanista, vaidoso, arrogante, em que o homem procura o seu próprio prazer, em detrimento à glória de Deus. Mas se você notar bem, querido, o texto vai dizer que João destaca e louva a Deus porque haviam pessoas ali que eram portadores da verdade, e isso trazia ao coração de João não a angústia que paira sobre o meu coração hoje, mas a alegria de entender de que filhos de Deus andavam na verdade. Olha aqui para mim, querido, não andar na verdade é abrir mão de algumas coisas. Não andar na verdade é relativizar a nossa conduta teológica, mas não só isso.
é relativizar o nosso comportamento diante do mundo, é relativizar a nossa conduta enquanto igreja, é relativizar todas as coisas. A base do absoluto tem sido minada por alguns comportamentos, por algumas ideologias, por algumas mentes mundanas, pecadores, carnais, humanas, envolvidas pelo pecado. A base daquilo que é sólido, que é palavra de Deus, que é fundamento da igreja, que deve ser a apologia da nossa fé, tem sido minada por alguns comportamentos, por algumas ações, por uma igreja que é carnal, por uma igreja que abre mão dos valores que são absolutos. Presta atenção, querido, eu estou aqui nesta noite para denunciar o pecado, para dizer não ao pecado, para dizer que a palavra é a verdade, e nós não podemos negociar a palavra por nada e por ninguém, em nome de Jesus. Sabe qual é o temor do meu coração, queridos? É acontecer no Brasil o que tem acontecido na Europa. Igrejas estão sendo vendidas, estão sendo transformadas em boates. Por qual razão, pastor? Pelo relativismo. A igreja tem se comportado no nosso Brasil de forma relativa. Tudo é normal, gente. Olha aqui para mim, querido, tudo é normal. Nós não olhamos mais para o pecado como pecado, tudo é normal. Tudo é natural. Meus irmãos, se queremos subsistir como igreja, se queremos como igreja caminhar de maneira profinca, de maneira abençoada, de glória em glória, como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se queremos como igreja viver a realidade das bênçãos de Deus, nós precisamos rejeitar de uma vez por todas aquilo que não honra e não glorifica o nome do Senhor, para a glória do Senhor. Precisamos rejeitar. Eu queria pensar nesta noite, queridos, sobre algumas coisas que são importantes, alguns aspectos necessários à subsistência da igreja do Senhor. Primeiro aspecto, e aqui eu quero trazer à tona, meus irmãos, a ideia aqui de permanecer na verdade. Eu só posso permanecer na verdade se, em primeiro lugar, eu tratar o pecado com seriedade. A primeira ideia aqui, o primeiro aspecto que precisa ser bem tratado por cada cristão aqui, a começar em mim, é que o pecado tem que ser tratado com seriedade, gente, para a glória de Deus. Olha aqui para mim, querido, pecado continua sendo pecado e o será até a volta de Jesus. Entenda isso em nome do Senhor. Pecado é pecado. Há um texto nas Escrituras que encontra-se na primeira epístola de João, tanto que eu disse que é a completude do que ele já falou, no capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E olha aqui para mim, e a verdade não está em nós. O que trouxe alegria ao coração de João? Porque os filhos de Deus estavam permanecendo na verdade. Olha aqui para mim, querido. João irá dizer na primeira epístola que se eu disser que não tenho pecado, a verdade não está em mim. Eu preciso tratar o pecado com seriedade. Nada, e note bem, querido, nada arruína mais depressa a vida espiritual de uma comunidade do que permitir que os pecados dos seus membros permaneçam sem ser tratados como deveriam ser tratados. Eu vou repetir, querido. Nada mais arruína uma igreja, uma comunidade cristã, do que permitir que os pecados dos seus membros permaneçam sem ser tratados como deveriam ser tratados. Permanecer no pecado é não permanecer na verdade. Olha aqui para mim, querido. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, na paz. Se tem uma coisa que tem atormentado o meu coração, queridos, e como pastor de vocês, eu estou aqui para
denunciar o pecado. Deus me levantou para denunciar o pecado. Eu não estou aqui para figurar dominicalmente e trazer palavras que possam massagear o teu ego. Não, eu estou aqui para ser boca de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Porque a igreja tem caminhado a passos largos para o inferno. E como uma pessoa de Deus, eu não posso me calar. Se tem uma coisa que me angustia o coração, queridos, é perceber que as nossas festas cristãs estão virando no centro e no meio de um culto festivo à carne. As nossas festas cristãs. Aquilo que deveria terminar em louvor a Deus, em glória a Deus, em redundar em glória ao Senhor Deus, tem se transformado em um momento em que a carne tem sido alimentada. E aí você pode pensar em todo tipo de festa. Formatura, 15 anos, casamentos. Eu fico pensando, queridos, como Deus olha para tudo isso. Será que Deus tem feito lá do céu, tem dito o seguinte, que coisa boa. Os meus filhos alimentando a carne. E sabe o que traz mais angústia ao meu coração? É quando eu converso com algumas pessoas, e algumas pessoas falam, para mim isso é besteira, pastor. Porque todo mundo faz isso. Olha aqui para mim, querido, você não é todo mundo, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você é todo mundo, você está no lugar errado. Seu lugar não é no templo, seu lugar é no mundo. Eu fui separado, eu fui arrancado desse mundo. As coisas do mundo não podem trazer prazer ao meu coração. Eu preciso tratar o pecado com seriedade, gente. E eu vim aqui hoje à noite para denunciar o pecado, para dizer não ao pecado, para dizer que o que Deus quer para a igreja do Farol é encher-vos do Espírito Santo para a glória de Deus. Meus irmãos, tem muitas coisas acontecendo no meio da igreja e todo mundo fazendo vistas grossas, é normal. Pastor, isso é radicalismo. Olha aqui para mim, querido, em Cristo, eu sou radical para a glória de Deus, em nome do Senhor. Nós já fomos resgatados desse mundo, queridos. Alguém pode dizer, pastor, que palavra dura. Eu também fui levantado por Deus para trazer palavras duras ao teu coração. Entenda isso em nome de Jesus. Para dizer a tua vida, não vai por esse caminho. Não é de Deus. Deus não está sendo honrado. Deus não está sendo glorificado. É o profano consagrado. Coisa que nós denunciávamos no passado. E dizíamos que não era parte da nossa igreja, não fazia parte do nosso contexto, mas esse é o nosso contexto hoje, para a nossa tristeza. Há uma mistura daquilo que é santo com aquilo que é sagrado, daquilo que foi separado com aquilo que já está contaminado pelo mundo. Presta atenção, esta igreja é do Senhor Jesus e deve se preparar para o encontro com o noivo, e tem que se preparar sem mácula, sem ruga, purificada pela presença daquele que é 3 vezes santo, em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou preocupado se você não vai chamar mais para a sua festa. Se você não me chamar para a sua festa, fica na bênção, em nome de Jesus. Mas se você me chamar e tiver um ambiente que não honra ao Senhor Deus, eu vou denunciar em nome de Jesus. Eu vou dizer que pecado é pecado. Eu vou chamar o pecado pelo nome. E sabe o que traz angústia ao meu coração, queridos? É que as pessoas estão tão envolvidas com esse relativismo que destruiu a Europa, fecharam os templos, relativismo que chegou de forma capciosa, bem apresentável, dizendo que é normal, dizendo que é natural. Mas sabe o que é pecado, querido? Olha aqui para mim.
Pecado é erro, é fracasso, é iniquidade, é transgressão, é contravenção, é a falta da lei, é injustiça, é tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Mas sabe o que é a verdade? A verdade é a palavra, a verdade é a santidade, a verdade é purificação, a verdade é dizer aos quatro cantos: vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim, para a glória de Deus. Nada mais arruína uma igreja do que uma igreja que não trata o pecado com seriedade. Meus irmãos, isso se estende, é uma epidemia. Impressionante como as pessoas não mais têm a consciência do pecado. É impressionante como as pessoas não mais choram pelos pecados. É impressionante como as pessoas conseguem passar uma noite toda pulando para o capeta e de manhã levanta as mãos dizendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É impressionante, gente. Mas é normal. Mas é natural. Mas pastor, todo mundo faz isso. Olha aqui para mim, querido, todo mundo pode fazer. Mas enquanto o Senhor me der vida, fôlego, voz, capacidade mental, enquanto for pastor dessa igreja, enquanto eu estiver aqui nesse púlpito, eu estarei para denunciar aquilo que não honra e não glorifica o nome do Senhor Deus. E sabe qual é a minha preocupação, querido? É que a igreja e algumas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. E alguém precisa gritar. Alguém precisa falar. Há um texto na palavra de Deus, eu queria te convidar a ir comigo, por gentileza, querido. Salmo 51, vai comigo, por gentileza. Salmo 51. Versículo 4. Eu queria convidar a igreja a ler comigo. Salmo 51. Versículo 4. Toda igreja. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro. Pequei contra ti. Meus irmãos, nós precisamos tratar o pecado com seriedade. Qualquer concepção sobre o pecado que não coloca em primeiro plano a contradição que oferece contra Deus, note bem, é um desvio do ensinamento bíblico a respeito do pecado. Pecado é contravenção contra Deus. Você está pecando contra mim, você está pecando contra Deus. Você está maculando a santidade de Deus, querido. Você está indo de encontro àquilo que é santo, que é puro, que é perfeito. Outro dia aqui na igreja eu falei sobre festas de formatura. Vocês lembram disso? É que antigamente, um formando crente, ele terminava a sua formatura louvando a Deus. Dizendo, até aqui, Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Mas sabe qual é o contexto hoje que todo mundo faz, que é normal? A grande maioria, todo mundo não. A grande maioria é normal, é relativo, é comum, pastor. É que as pessoas terminam aquilo que foi bênção de Deus, aquilo que foi Deus que viabilizou, num grande baile, com cachaça, com bebida, com prostituição, com músicas de dúbio sentido, e o crente está lá no meio dizendo, é normal, é natural, pastor. Todo mundo faz isso. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o teu corpo não é deste mundo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Entenda isso, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você é raça eleita. Não adianta, querido. Não adianta teorizar sobre Cristo se não vive Cristo. Não adianta conhecer teologia se você não vive teologia, querido. Não adianta ser crente há
trocentos anos dentro da igreja, se você relativiza o seu comportamento entre o mundo, no mundo, querido, Jesus norteou, normatizou isso, dizendo que nós somos sal e luz deste mundo, ou seja, nós somos diferentes em nome de Jesus. Nós somos diferentes, gente. Acaba com isso. Repreende isso da tua vida, não é de Deus. Eu fiquei pensando e ponderando isso com a minha esposa em casa, dizendo o seguinte: Kézia, qual é a diferença hoje de uma festa do mundo para uma festa de crente? E fala sinceramente, Kézia, qual a diferença, gente? Eu estou já convidando a De Souto para cantar novo, que é festa de crente e festa do mundo aqui na igreja. Para ensinar o quê? Mas parece a mesma coisa, gente. A mesma coisa. As mesmas músicas, as mesmas danças, a mesma sensualidade, o mesmo pecado, o mesmo louvor à carne. Cadê Deus nisso tudo? Cadê a glória de Deus? Cadê a honra do Senhor? Cadê o templo do Espírito que é o nosso corpo? Deus não tem se agradado do comportamento da igreja. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, precisamos chamar o pecado por pecado. Nada mais arruína a igreja do que o pecado. Mas em nome de Jesus, a nossa oração é que Deus possa levantar aqui pessoas verdadeiras, fiéis, sinceras, que possam fazer a apologia da fé e não venham negociar a fé por nada, em nome de Jesus. Não apenas na festa, gente. É no comportamento social. É crente que acha que roubar, subtrair é normal, porque todo mundo faz. É crente que tem uma vida de infidelidade, prostituição e diz: é normal, pastor, todo mundo faz. É crente que serve como escândalo, a Bíblia diz: ai daquele, através do qual vier o escândalo, ai daquele. Meus irmãos, eu estou aqui nesta noite para dizer a você, em nome de Jesus, olha aqui para mim, com muito amor. Você pode ficar chateado comigo, querido, mas eu prefiro agradar a Deus em nome do Senhor. Eu não fui levantado por Deus para agradar você, eu fui levantado para agradar a Ele. Trata o pecado da tua vida como coisa séria, em nome de Jesus. Você quer ser abençoado por Deus? Trata o pecado com seriedade. Você quer ter a sua vida abençoada por Deus? Olha para o pecado e diz: eu não quero isso para a minha vida. Não é de Deus. Deus não se agrada. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico olhando para João. João diz assim: eu me alegro porque tem irmãos que permanecem na verdade. Querido, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. É como está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, vai comigo, por gentileza, olha a Bíblia aí, querido. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Vamos ler juntos? Toda igreja. Toda igreja. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado... Vamos entender, queridos, teologicamente, o que é que o texto quer dizer. Querido, a lei é o transcrito da perfeição de Deus. E o texto diz que o pecado, quem pratica o pecado, transgride a lei. Se a lei é o transcrito da perfeição de Deus, se a lei é a sua santidade, expressando-se e visando a regulamentação do nosso pensamento, da nossa ação, da nossa maneira consoante com essa perfeição, se eu estou pecando, estou transgredindo a lei, o meu pecado vai de encontro à vontade de Deus para com a minha vida, querido. Eu não posso me adequar a isso.
Eu não posso aceitar essas coisas. Eu não posso permitir que a lei venha a ser sufocada por causa da minha carne. Eu preciso rejeitar a minha carne. Eu preciso dizer não à minha carne. E eu preciso dizer: Deus, santifica a minha vida na tua lei, na tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. Glória a Deus. João 17, versículo 17. Eu quero caminhar para o final dessa reflexão hoje à noite, querido. Nada mais arruína uma igreja, a sua subsistência, do que uma igreja que não trata o pecado com seriedade. Vocês conhecem a Bíblia. Nós lemos na palavra de Deus que quando, por exemplo, Acã desobedeceu a Deus, o que aconteceu, gente? Toda a comunidade sofreu as consequências. Acã desobedeceu, toda uma comunidade sofreu as consequências. Queridos, às vezes nós chegamos no culto, o culto está pesado. Por uma razão que é bíblica, gente. Deus não aceita louvores e adoração de um ajuntamento que é associado ao pecado. Deus é santo, gente, em nome do Senhor. Não há sociedade com Deus. Eu fico imaginando, querido irmão, às vezes o crente passa a semana toda uma vida promíscua, distante de Deus, e chega na igreja achando que Deus vai aceitar do seu culto. Não vai, querido. Enquanto você não se colocar diante de Deus em confissão, em arrependimento, em transformação de vida, Deus não vai aceitar o nosso culto. Deus não aceita um ajuntamento por ajuntamento, gente. Existem muitas igrejas aí fechando, vazias. Alguém pode dizer: pastor, hoje à noite duro é este discurso. Que palavra dura, pastor. Mas eu quero dizer que essa palavra é com muito amor, porque eu amo a sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. Eu amo você. É por amor que eu estou dizendo isso para o teu coração. Trate o pecado com seriedade. Não venha transgredir a lei do Senhor, em nome de Jesus. Você pode ser envolvido com a igreja, você pode ter ministério, você pode ser liderança, mas se você não tratar o pecado com seriedade, você está caminhando a passos largos para uma vida distante do Senhor. Mas nesta noite, em nome de Jesus, diga ao Senhor: Deus, sonda o meu coração, a música que nós ouvimos, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos, em nome de Jesus. Eu quero convidar nesse momento, em nome de Jesus, mais uma vez, a Renata vir aqui à frente, querida, por favor. Essa é a palavra de Deus para a gente, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje à noite. Nada mais alegrava o coração de João do que irmãos que permaneciam na verdade. Olha aqui, querido, permanecer na verdade é um preço que nós pagamos altíssimo. Vocês não imaginam. Sabe por quê? Porque é no próprio gueto evangélico. As pessoas falam: ele é radical, ele quer ser o santo, ele quer ser diferente. Isso é radicalismo, pastor. Nós vamos nos fechar para o mundo. É verdade, Jesus disse em João capítulo 17: eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço, Pai, que os livre do mal. É verdade, nós não podemos nos isolar do mundo. O mundo é perdido, o mundo está caído, mas nós não podemos nos isolar do mundo. Pelo contrário, nós precisamos levar a luz a este mundo que está em trevas, em nome de Jesus. Eu preciso levar sal a este mundo que está insípido, sem sabor. Porque, gente, o que eles já fazem lá fora, todo mundo já faz. Nós não podemos fazer o que o mundo faz. Pelo contrário, nós precisamos contar com a simpatia dos que estão lá fora. Atos 2:47. Com que? A respeito de que o texto fala? Versículo 42. E perseveravam na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. A igreja contava com a simpatia do mundo. Sabe por quê? Porque a igreja era diferente do mundo. Glória a Deus por isso. Você pode dizer amém para essa palavra, querido?
Ou seja, o mundo queria ser igual à igreja. Ou seja, eles são diferentes. Tem comunhão, tem palavra, tem doutrina, tem fundamento. Eles não abrem mão dos princípios absolutos. Meus irmãos, a minha oração aqui, Deus levante aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que possam dizer nesta noite: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Enquanto a Renata canta esta música mais uma vez, Salmo 139, eu quero te convidar a estar conversando com Deus. Se você está distante da verdade, em nome de Jesus, nesta noite, diga: Deus, eu estou aqui, muito obrigado. Quem sabe você chegou aqui querendo uma palavra de bênção, uma palavra otimista, uma palavra que te levantasse hoje à noite. Eu quero dizer para você que esta palavra é para te levantar, em nome de Jesus. É para te soerguer nesta noite, em nome de Jesus. É para encher o teu coração com a presença de Deus. Nada é mais precioso do que a verdade, do que a palavra, do que a vontade de Deus. Escuta esta música, querido, e conversa com Deus, em nome de Jesus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas de meu andar e meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Vamos cantar juntos mais uma vez essa música lá do início. Em nome do Senhor Deus, canta ao Senhor, querido. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas de meu andar e meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ora ao Senhor essa música. Canta ao Senhor, adora ao Senhor. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas Glória a por Deus. trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Peça isso ao Senhor. Vê se há em mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho
glória ao teu nome, Senhor. Eu quero te pedir a dar as mãos aí ao teu irmão, em nome de Jesus. Quero orar pela igreja nesse momento. Vamos dar as mãos. Enquanto o Lucas toca essa música mais uma vez. Feche os teus olhos, querido. Ora pelo irmão que está aí do teu lado, em nome de Jesus. Quem sabe ele precisa ser liberto da carne. Ora por ele, em nome de Jesus. Eu vou repetir, querido, nada mais arruína uma igreja do que uma igreja que não trata o pecado com seriedade, com compromisso. Meus irmãos, Jesus está voltando, gente. Nós não temos tempo para perder com essas coisas que são carnais, que são humanas, que macula a santidade, que não traz crescimento espiritual para a igreja. Precisamos amar a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos honrar a palavra, precisamos viver a palavra em nome de Jesus. Isso é negar a si mesmo, meus irmãos. Isso é tomar a cruz. Diz respeito a dizer não ao mundo, diz respeito a não viver segundo os padrões deste mundo que jaz do maligno, mas diz respeito à verdade. Alianças com o mundo. Deus, em nome de Jesus. As vidas, ó Pai. Só o Senhor pode transformar nas nossas vidas. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. É melhor do que a vida. Por isso que os nossos lábios te louvam, Senhor. Peço a Deus em nome de Jesus, por cada família aqui representada, Senhor. O Espírito Santo de Deus traz às nossas vidas a consciência, a confissão, o abandono do pecado, Senhor. Nós não estamos mais escravizados pelo pecado, estamos libertos pelo sangue precioso de Jesus. Glória a Deus. Nós fomos libertos. Assim como Paulo, nós podemos dizer nesta noite: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, o mundo precisa ler Cristo em nós, precisa ler o Evangelho em nós, precisa enxergar o cristianismo no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, na nossa conduta, no nosso caminhar, ó Deus. Ó Deus, nós não conseguiremos sozinhos. Por isso que eu te peço nesta noite, humildemente, como servo, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia da nossa igreja, em nome de Jesus. Tem misericórdia da tua igreja espalhada neste mundo, Senhor. Tem misericórdia dos nossos negócios. O pecado nos atrai, mas Deus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Deus, nós abençoamos aqui cada família aqui representada em nome de Jesus, cada marido, cada esposa, filhos, igreja do Senhor. Quem sabe alguém que assista esse culto pela internet, Deus, visita esse coração em nome de Jesus. Nós te louvamos por tua palavra, nós te louvamos por tua presença. Bendito seja o teu nome para sempre. Aleluia, amém. Senhor, dá um abraço aí no teu irmão, abençoa teu irmão. Glória a Deus, glória a Deus.